Não, deve ser 40. Bora lá? E aí começa? Bom, gente, tendo terminado o nosso papo sobre jardins contemporâneos americanos, a gente começa a se preocupar no que vai de mais objetivo a nossa atuação aqui, que é como que aconteceu o jardim contemporâneo no Brasil. Nós temos duas principais influências, dois nomes principais aqui no Brasil, que são a Rosa Clias, que não por um acaso é autora do projeto paisagístico do centro de São Paulo, e o Burle Marx, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a principal referência paisagística do Brasil. Vou começar a falar da Rosa Clias, que ela é um pouquinho menos, ela tem um pouquinho menos de repercussão do que o Burle Marx. Quem foi a Rosa Clias? Ela foi uma arquiteta simplesmente formada em arquitetura pela Universidade de São Paulo, que teve a chance de ser consultora e ser contratada para fazer alguns projetos para a Prefeitura de São Paulo, e só isso aí bastou para ela não ter repercussão, porque ela estava nada mais nada menos que projetando a maior cidade da América Latina, né? Projetando Paiaraji, a maior cidade, para a maior prefeitura da América Latina. Então foi isso que fez com que ela tivesse uma repercussão grande. Não estou dizendo que ela não tenha tido o mérito dela, ou que ela não seja talentosa, pelo contrário. Mas o que é interessante a gente olhar e avaliar sempre com senso crítico são aquelas mesmas parâmetros que a gente viu lá nos caras do paisagismo americano. Por que a Rosa Clias foi respeitada e começou a ser contratada para fazer grandes obras e virou uma referência? Porque simplesmente no início da carreira dela, ela teve contato com grandes órgãos públicos, com pessoas influentes, e ela conseguiu penetrar no meio político. E isso fez com que ela tivesse uma projeção muito grande na área de paisagismo. Bom, ela não projetou só São Paulo, tá? Ela tem uma série de outros trabalhos em outros estados, fora do Brasil inclusive, e ao longo dessa carreira dela, para ela poder se projetar, ela teve que passar por algumas barreiras. Talvez a principal que ela cita é a questão dela ter sido única mulher. Eu não sei se vocês estudaram plástica comigo, né? E eu falava sobre as questões de percepção que diferencia o homem da mulher, talvez por uma característica até biológica, uma questão cognitiva nossa. Os homens eles têm maior facilidade em entrar em contato com grandes obras do que as mulheres, por uma questão talvez científica, mas eu acho que principalmente por uma questão cultural. Os grandes carros naquela época eles eram de difícil acesso às mulheres, então ela foi uma precursora da atuação da arquitetura paisagística feminina, né? Ela viveu num período onde, na verdade, não existia nem preconceito contra a mulher que era paisagista, arquiteta paisagista. Isso não existia, era a chance dela nem participar dos projetos. Então não existia a inclusão da mulher nesse projeto. Isso faz parte dos diálogos dela como palestrante, como professora, né? E o interessante da Rosa Clias é que ela teve um longo período de atuação, se não me engano, 20 para 30 anos, até voltar para fazer mestrado. Então ela tem um diferencial em termos de prática na área, antes de se tornar uma acadêmica, antes de virar simplesmente um nomezinho teórico, né? Ela teve a oportunidade de fazer muitos grandes projetos e ela diz, inclusive, que a o grande trunfo dela foi justamente ter acesso a esses projetos, e a maioria deles fazendo viagens para fora do seu país original. Então a gente já começa a ver que ela tem um pouquinho de influência internacional, que ela não vai priorizar os valores nacionais, que é uma coisa que um pouquinho antes dela, o Burle Marx valoriza muito. A Rosa Clias já tem uma linha um pouco mais de entender as tendências, saber o que está acontecendo no exterior, para tentar trazer e resgatar isso para aqui no Brasil. Bom, ela numa das reportagens, eu assisti várias reportagens dela, né? Porque até pouco tempo ela era referência, passava na televisão quando tinha uma intervenção grande em São Paulo. Oi? Não sei se ela morreu, ela só não aparece mais na televisão. Né? Não sei, nem vi, se ela está morta, não estou sabendo. Tá? Só sei que eu nunca mais vi ela, porque ela tem uma aparecendo, nunca mais acompanhei nenhuma matéria dela. Mas eu via algumas, porque eu era rápido de paisagismo, adorava, acompanhava tudo que acontecia há uns 15, 20 anos atrás. Aí hoje em dia eu não sei como é que está.
mas ela fala numa de suas reportagens aí, fala para o repórter que ela acha que o arquiteto paisagista ele tem um pouco de síndrome de Deus, porque ele lida com a criação no meio da natureza e algumas coisas desse tipo aí. Eu acho meio engraçado ela falar isso, porque eu não sei se o arquiteto paisagista tem isso, mas também o administrador tem, porque ele interfere, vai lá e libera a verba para poder pagar quem interferir na natureza, para mudar a cidade, para fazer seja lá o que for. Então, quem tem síndrome de Deus, segundo o conceito dela, porque faz o quê? Porque desenha, porque conduz a obra, ou é quem libera, que dá ordem e faz com que a coisa aconteça. Acho que fica alguma coisa meio perdida nesse conceito dela. Ela fez alguns livros, dentre eles o mais importante é o livro Parques Urbanos de São Paulo, né, de onde ela fala um pouco sobre a história, sobre os conceitos que ela aplica. Também é um livro que eu gostaria que ensinasse a fazer paisagismo, mas como todo bom livro de todo bom paisagista famoso não ensina a fazer projeto, fala das experiências sociais que ela tem enquanto projetista de parques, praças e áreas, porque na verdade, gente, quando a gente está propondo intervenção paisagística numa área, especialmente quando é uma área grande na escala urbana, a gente precisa respeitar e entender muito bem como funcionam as interações sociais, as dinâmicas da população que está dentro daquele espaço, para no segundo momento ficar pensando num grande feito heróico e artístico, porque ele faz parte do segundo plano, especialmente para nós arquitetos que temos uma viés humanista, estamos projetando não pensando no nosso ego ou naquilo que a gente está idealizando. A gente está projetando um espaço para satisfazer expectativas de uma determinada população, e ela espera que você tenha atitudes que pensem nos objetivos, nas necessidades delas, antes que você tenha um ato artístico, simplesmente. Então, ela defende que ela tem esse tipo de proposta aí, né? Aí vocês estão vendo aí algumas fotos traçadas lá do Vale do Engabaú. É uma experiência que quem tiver a chance pode ir. 3 anos atrás, eu fui para lá só para poder ir para o Vale, para tirar foto para trazer para vocês. E o mais interessante é que eu perdi, eu fui para lá só para isso e perdi as minhas fotos. Quando eu cheguei em casa, terminei de baixar, eu apaguei uma pasta antiga, só que eu tinha que copiar para dentro da pasta antiga, do paisagismo, perdi tudo quanto era foto. Mas eu fiz um passeio muito bacana. Dentro do parque tem algumas esculturas. As pessoas costumam colocar instalações provisórias de arte e fazer exposições no meio do parque. Os grandes eventos de São Paulo acontecem aqui, nesse espaço. No dia que eu estava lá, estava acontecendo a Marcha da Maconha. Aí vocês já viram, né, o que estava rolando. Estava um movimento assim, aquela coisa, tinha gente para todo quanto é lado, fazendo um monte de coisas diferentes enquanto estava passando pelo meio. Eu achei isso muito estranho, um negócio meio reggae, vi os pessoal Rastafari lá, e eu dentro, passando sem entender o que estava acontecendo. Vi umas pessoas assim quase peladas, aí aquele cheiro assim de erva queimada. Aí depois eu fui entender o cara lá no microfone falando. É uma experiência muito legal. O mais interessante é que o parque do Vale do Engabaú, ele está de frente para uma construção colonial, que é a Catedral de São Paulo, que tem um monte de esculturas neoclássicas, com arquitetura neoclássica, e assim que você desce, inclusive tem umas escadarias, aquelas esculturas lá, e na hora que você sai, tá de cara com essa coisa modernosa, uma escultura super abstrata lá na frente de metal do outro lado. É um lugar interessante para passear, esse vale aqui. E depois que você... Aqui a gente vem, cadê? Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Aqui é a Catedral de São Paulo, ó. Dessa área que está aqui embaixo que tem as tais das esculturas. Se vocês quiserem depois ver isso a fundo, entender direitinho como está o visual, dá uma passada no Google Maps e pede para ver Catedral de São Paulo. Aí vocês vão ver. Não, gente, não é a Catedral não, me perdoem, acho que é... Não é a igreja não, acho que é o Teatro Municipal de São Paulo, me perdoe, tá? Estou falando besteira. Aí, esse trecho que dá para cá, que vai subindo, entre esses prédios aqui, que é o caminho, inclusive, que a gente vai para 22 de março, como é que é o nome daquele local onde tem os caminhos? 25 de março, tem um atalho de terra aqui, entre 2 prédios, que é uma ladeira assim subindo. Tem um paisagismo assim, umas jardineiras suspensas, que é também muito legal, muito bonito passar por ali por dentro.
Né? Tem igreja gótica Igreja gótica? Aí está em março, a gente saiu do metrô, da de cara, tem igreja gótica. Que eu acho que é essa igreja que você está falando aí, assim que sai, tem essa igreja, eu vi ela também, que eu me perdi aí, fui abordado por um marginal, aí ele me segurou no pescoço. Nossa. Foi uma aventura andar aí, foi muito legal para mim, para eu saber que não pode andar que nem um babaca com a câmera profissional na mão no centro de São Paulo. Né? Aconteceu os meninos aí da viagem do quarto do Também assaltaram vocês? Ela pegou de uma foto, aí o pessoal do lado da rua, né? Uma casa, assim, Os caras falando aí, o pessoal vai pegar os crianças do lado da rua. Gente, eu quando tava andando aí, o cara me abordou, me segurou pelo pescoço. Aí, eu nessa época, eu ainda estava lutando, eu ainda era lutador de kickbox. Eu ainda treinava, mas eu bati tanto nesse marginal, bati tanto, porque eu fiquei com tanta raiva dele. E eu falei assim, agora ele vai preso, chamar a polícia. Sabe o que aconteceu? Eu falei para o policial assim, moço, olha, foi abordado ali por um cara assim, sabe, e falou assim, você tá machucado? Não, porque eu reagi e machuquei ele machucou só meu pescoço, né, eu me ralei no chão, mas eu tô bem. Ele levou alguma coisa assim? Não, cara, eu tô falando pra você que eu dei um monte de porrada nele e tá caído ali no chão. Olha, infelizmente você tá com tudo seu aí, você não tem nada aqui para provar que te assaltou, ele vai dizer que não tem nada, eu não tenho nenhuma prova contra ele. Ele vai deixar o cara lá para roubar o outro. Ele deixou, não foi lá fazer nada, a polícia lá. Fiquei muito puto. Mas estou desviando do assunto, não é o que interessa pra gente aqui. Vamos voltar para cá. Estou falando da Rosa Clias. E outro local legal aqui que foi projetado por ela. Já que tá, aqui é um outro trecho. Descendo, né, já no final do vale, um parque de fontes que quando eu fui não tinha água e não tinha esse d'água lá. Estava tudo vazio, estava um negócio meio deserto, não estava essa coisa bonita que está aqui nessas fotos agora não. Está bem mais interessante nesse momento aqui. Mas o fato é que esse parque, né, ele é o centro das referências dos acontecimentos culturais e artísticos de São Paulo. Tudo que é de bom ou de ruim, né, acontece no meio, porque ele está bem no eixo das integrações da zona comercial de São Paulo. Aliás, normalmente quando você vê uma reportagem, um repórter vai lá para São Paulo falar de São Paulo, alguma coisa, ele vem para o Anhangabaú, fica lá em cima, do lado do Teatro Municipal, e pega aquela ponte que faz a travessia e aborda. Só o tempo que eu estava lá no dia, eu vi duas reportagens acontecendo, numa única visita que eu fiz para o Vale. E o segundo projeto interessante dela, gente, é o Parque da Juventude, que fica na zona norte de São Paulo, onde é o antigo Candarandiú, e é um local onde que foi projetado para ver a prática dos esportes. Vocês vão perceber que a principal feito dela aqui é a arquitetura paisagista, e dá atenção a vocês do que o Timóteo estava perguntando, né? Qual a diferença básica? Você vê que aqui, ó, as construções, passarelas, coberturas, os gradins que compõem o espaço de convivência, eles são muito mais presentes do que a área de vegetação, de ornamentação, a parte vegetal do projeto, né? Aliás, o arquiteto urbano, ele precisa estar muito mais focado nisso do que na parte vegetal. Até porque, normalmente, quando o projeto é um projeto de arquitetura paisagística de escala urbana, além do arquiteto, precisa da equipe ter outros profissionais. Precisa ter um ambientalista, precisa ter geógrafo, precisa ter um geólogo, precisa ter um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, e cada uma dessas especialidades, elas vão complementar o traçado inicial do arquiteto. Aí nós vamos perceber, por exemplo, aqui, que tem um traçado de iluminação também no projeto. Então, a complementação desses trabalhos está também um profissional de hidrotécnica, que não foi a Rosa Clias que projetou essa iluminação bacana que está rolando aí, não. Vocês veem que à noite, né, quando a iluminação é ligada, essas barras que estão aí, elas
refletem, a iluminação está brilhando, metal. Então, isso é uma sacada, já tinha um terceiro profissional por trás, além dela. Né? Normalmente, os grandes paisagistas de grandes projetos, eles não entram em detalhes pequenos das coisas, não. Tem um profissional para detalhar cada coisa que ele está envolvido. Um outro projeto que é bem legal, que eu gosto da Rosa Frias, é esse projeto da Casa do Sérgio Parada. A Casa do Sérgio Parada é um arquiteto de renome aqui no Brasil, né? Ele faz parte do quadro da arquitetura brasileira. Quando eu estava fazendo mestrado, foi vocês que eu bem, né? Mestrado semestre passado. Entrei em desacordo com o meu orientador e consegui voltar para o departamento dele mais que me queremos. Ele gosta muito de filosofia e ele não gostou muito dos meus argumentos. Ele falou, sai daqui e vá para qualquer área, ele sabia que ninguém se vai quebrar. Foi quase isso. Não foi desse jeito que ele falou. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Sérgio Parada está estudando na mestrado também. E a defesa dele era tipo uma crítica ao próprio trabalho dele. Esse meu orientador só faltou esculachar ele, cara. Ele falou assim, você não está entendendo, você não sei que você não está entendendo que essa crítica sua é só um jeito de você promover o seu próprio nome. Não? Putz, falou um negócio bem pesado. Quem viu a cena foi o Monteiro. Monteiro era da sala do Sérgio Parada. E aí assistiu a cena, tem que falar. Eu não posso falar. As coisas que eu sei foi porque o Monteiro estava na sala. E quando eu saí no corredor, eu encontrei com ele e vi lá o papo. Bom, mas o que me interessa aqui, gente, que a Rosa Frias nesse projeto aqui, ela já fez uma integração um pouquinho mais livre, né? Você vê que o traço dela já está numa coisa mais pós-moderna, já tem um pouco de surrealismo funcionando no projeto dela. Na verdade, o próprio projeto dela lá, do Banho da Baú, eu acho uma coisa um pouquinho calçada de Copacabana também, daqui a pouco vocês vão ter porquê. Porque todo mundo, quando ouve falar em Copacabana, pensa só naquelas curvas das ondinhas, né? Mas os traçados artísticos da cidade de Copacabana tem coisas muito mais lindas do que aquela porcaria daquelas ondinhas, traçadas pelo Burle Marx, né? Já. Então, ela meio que tem um pouco dessa referência, assim, com certeza, duvido que ela não tenha sido influenciada pelo Burle Marx. E ela que tem um traçado mais livre, você vê que ela inclusive pensa em algumas coisas um pouquinho até sustentáveis, que isso aqui já é um projeto que é mais recente dela. Tem uma área de pisoteio aqui de grama, ó, que já é de bloco de concreto intertravado, que é aquele que é permeado por grama e você pode passear na grama, mas ele está ali também favorecendo a permeabilidade. Bom, o que mais que eu tinha para falar? Acho que nada. Eu gosto da linha do projeto dela. Os meus projetos dela já um pouco dessa linguagem dela residencial. Bom, só para não ficar parecendo que a Rosa Frias fez só 2 projetos em São Paulo, um 2008 ali, dá uma listagem aqui para apresentar a vocês um pouco da atuação dela no Brasil, já que eu não conheço muito o que ela fez fora do Brasil. Mas nas entrevistas dela ela fala que ela viajou muito para fazer projetos fora, tá? Mas eu não vi os registros de onde que ela fez. Então eu não sei se ela fez realmente o exterior, se ela visitou o exterior para pesquisar e trazer para o Brasil. Então, esse é o registro das obras que ela tem. Bom, saindo da Rosa Frias, a gente vai agora para um grande nome do paisagismo brasileiro, que não virou só um grande nome do paisagismo brasileiro. Diferente da Rosa Frias, que não é tão respeitada, apesar dela ser conhecida lá fora, não tem uma repercussão tão grande quanto o Burle Marx, que na verdade é um nome do paisagismo mundial. Ele faz isso no mundo inteiro. O Burle Marx, ele é filho de uma pernambucana, né? A mãe dele é minha conterrânea. Eu conheço, inclusive, vários projetos do Burle Marx lá em Recife mesmo. Eu até 2, 3 anos atrás eu passava todo fim de ano numa praça que ele projetou. Eu passava pela Mapa Detestável, que é uma praça é uma praça de Playboy que tem em Recife, no meio da Zona Nova de Recife. É uma praça deste tamanho que você não consegue nem se respirar. Ninguém viveu na boca, que era detestável, passava lá. Eu gostava de Boa Viagem, que é além de ser lindo no beijo,
mas eu não pude ficar muitos anos em Boa Viagem, por causa da minha família, mas peraí, eu viajei, sim. E o Burle Marx, né, fui falar de sacanagem, esqueci do assunto principal. O Burle Marx, ele era filho dessa pernambucana, que era de uma família tradicional de origem francesa, que era a família alguma coisa do Burro, tá? Nem do medo do Burro. Que, se não me engano, é da mesma família que tem a maior construtora que tem em Recife, que é a Moura do Burro. Tá? A maioria dos prédios tem Boa Viagem com Moura do Burro. Eu não sei se é coincidência ou não, ou se realmente é dessa família. O pai do Burle Marx, ele era alemão. E eles eram empresários, eles tinham fábrica, se não me engano, e a fábrica era em São Paulo, depois essa fábrica fale, e eles acabam se mudando para o Rio de Janeiro. O Burle Marx, durante um período da sua infância também, ele tem uma doença, precisa ir para a Alemanha. Por conta desse advento que ele ter ido para a Alemanha, ele começa a estudar arte. Mas estudar artes assim, uma escola de artifícios, né? Vai para escolas de arte, se interessa por arte e gosta. Quando volta para o Brasil, aí ele se envolve com a Nata do Rio. Aí ele fica amiguinho de Lúcio Costa, esqueci o nome dele agora, alguma coisa Showa, alguns grandes nomes da arquitetura, das artes, da política no Brasil. E ele se envolve com essa galera. E, se eu não me engano, acho que foi o Lúcio que influenciou ele a entrar na Faculdade de Belas Artes. E o Burle Marx não vai estudar arquitetura nem vai estudar paisagismo. O Burle Marx estuda arte. E durante muitos anos ele trabalha fazendo artes. Eu pulei a parte que ele foi para a Alemanha. Quando ele estava na Alemanha, ele visitou um viveiro, gente, na Europa, nos cursos tradicionais de arquitetura paisagística, eles têm estufas. Lembra quando a gente viu em Versalhes, que tinha as plantas tropicais lá, que eles botavam para dentro da estufa? Pois, é comum na Europa ter jardins tropicais, especialmente jardins tropicais brasileiros. Eles adoram isso. E eles têm uma disciplina chamada Jardim Tropical. E normalmente eles estudam a nossa botânica e o nosso paisagismo. É uma disciplina lá na Europa. Porque se você sensibilizar quando eu fiquei sabendo disso, que a gente não valoriza, né, e eles dão tanto valor. O Burle Marx se sensibilizou com isso também. E resultado, quando ele voltou da Alemanha e chegou aqui, ele já tinha uma certa apreciação, porque a mãe dele gostava de cultivar plantas, ele também, e assim que ele tiver a primeira propriedade, foi uma das coisas que ele começou a se apaixonar a fazer. Assim que ele estudou artes, ele começou a fazer muitos painéis, mas ele queria juntar essa história de gostar de cultivar as plantas lá nos jardins que ele tinha, também dele e tal, e a arte dele. E chegou um momento em que ele começou a trabalhar misturando as duas coisas. Ele virou, acho que diretor da Secretaria de Parques e alguma coisa de lá de Recife. Diferente do que todo mundo pensa, os primeiros projetos dele não começaram no Rio de Janeiro. Ele foi para Recife, fez a Praça da Casa Forte, que eu acho que foi o primeiro projeto dele. Fez um projeto lá uma praça, uma coisa do sertanejo, daqui a pouco vai aparecer a foto, o nome, a gente vê. E aí depois foi convidado, obviamente, no Rio, foi fazer alguns trabalhos também no Rio de Janeiro, e aí que ele lançou o nome dele, quando ele fez o Rio de Janeiro. Que até então era no dia. Bom, eu estava falando dos nomes, eu esqueci de ler aqui, né? Olha lá com quem ele se envolveu. É do Showa, Milton Alberto, que naquela época era o escritório da arquitetura top do Brasil. Você queria fazer um estágio, você se envolveu com um grande arquiteto, você fez o escritório de Milton Alberto. Hoje em dia, quem administra é o filho de uns arquitetos que fundou isso aqui, que é alguém que começa, acho que é Mário Roberto, não sei se o pai ou o filho, que era o Mário. Aí ele teve cuidado de manter o nome do filho com ele também, finalizar com o Roberto, para não perder o nome do escritório, e o filho assumiu o escritório do filho. Então, diretor de parques de jardins do estado de Pernambuco, foi o cargo que ele assumiu, que deu a primeira repercussão para ele.
E esse cara também, por ter feito Belas Artes, sim, influenciou, obviamente, Picasso, Matisse, Clive, Van Gogh e todos aqueles nomes que a gente já viu agora há pouco, que é da arte surrealista, da arte abstracionista. Bom, ele pega e faz o seguinte, vai lá na Alemanha, descobre que o pessoal adora jardim tropical, estuda nossas plantas, dá um maior valor. O cara faz de tudo para inovar, porque até então, antes do Burle Marx, o que se praticava no Brasil? Paisagismo, renascentista, europeu e português de Portugal. Ok? Então, era palmeira imperial, era aquela vegetação que existia lá naquele período. Tá? Ele pega só plantas tropicais, pega nossas bromélias, nossas helicônias, ele pega nossas trapoeradas roxas, ou lambaria roxa, mesma coisa, e começa a pegar essas espécies que são nativas do Brasil e incrementar na ornamentação paisagística das nossas praças, das nossas áreas públicas. E foi assim que ele começou a ser valorizado. Mas, sem dúvida, o trabalho dele que tem maior notabilidade é o desenho das calçadas de Copacabana no Rio de Janeiro. Na verdade, na Avenida Atlântica todinha, né? Especialmente em Copacabana. Agora, olha o que acontece. Todo mundo, quando vai em Copacabana, por estar perto da praia e atravessar e passear, anda aqui onde tem essas ondinhas. Para mim, né, minha opinião, eu já fui hospedado no hotel lá no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui por empresa. E eu fui hospedado na frente da calçada. Não dava para ver aquilo, porque os camelô estava cheio de camelô, tá? Tinha um monte de barraca assim em cima. Gente, o pessoal via um trecho no meio da calçada, porque aqui é a beira da praia, esse pedaço. Aqui é o meio, que também ficava um monte de camelô, um monte de hippie lá, botando as coisinhas, e aqui grudado nos prédios. Olha a riqueza de informação visual que tem nessas calçadas, o pessoal se focar só nas ondinhas que estão lá na beira. São verdadeiras obras surreais, são verdadeiras obras abstracionistas, que não é à toa que ele traçou desse jeito, por conta da inspiração que ele teve a partir da Faculdade de Belas Artes, que ele cursou. Os primeiros traçados dele, gente, eram simplesmente telas, pinturas que ele fazia. Porque ele era doutor, ele não estudou paisagismo, ele não estudou arquitetura, nem paisagismo. Aos poucos, gente, a partir da abstração que ele tinha, do conhecimento que ele botando o que ele tinha, por ter grandes propriedades e ter cultivado muitas plantas ornamentais brasileiras, ele começa a incrementar e suprir outras possibilidades, trabalhar com volumetria, trabalhar com cor, textura, com floração, mas no primeiro momento ele fazia essa tela e ele simplesmente desenhava uma tela e depois ele dava um jeito daquilo virar paisagismo. Como o calçado ficava perfeito o trabalho dele. Eu admiro muito os desenhos de calçada dele e me inspiro para produzir os meus projetos hoje em dia. Eu já fiz um bem assim, abstrato, bem misturado, numa única cliente que ele que permitia, porque infelizmente, a maioria dos clientes não deixa o arquiteto criar qualquer coisa que ele quer e não aceita a sugestão antes de perguntar para a amiga dela, que é pedagoga, que sabe tudo de decoração, e já que decoração é a mesma coisa que a arquitetura, ela sabe tudo de arquitetura. E se a amiga dela não aceitar, ela não pode fazer. Então, é de raro você ter possibilidade de fazer trabalhos como esse, alguém deixar você fazer, né? Mas eu já fui produzir algo parecido, inspirado no Burle Marx. Eu gosto muito de trabalhar com pedra portuguesa. E outra característica marcante do Burle Marx é o traçado de pedra portuguesa que ele reproduz em todos os seus projetos. A gente está vendo aqui já um trecho do aterro do Flamengo, né? Perto do Museu de Arte que tem lá. E vocês vão perceber outra característica, a introdução de formação com alternância. Tanto ele gostava de fazer desenhos a partir do contraste de gramagens, de cores diferentes, como ele pegava as espécies rasteiras e as formações e as rasteiras e introduzia contrastes extremos. Um contraste extremo que ele trabalha, que a gente vai ver com muita recorrência no trabalho dele, é a mistura do lambarim roxo com o pingo douro, porque são os contrastes máximos do gradiente de cores, que é o roxo com o amarelo. Então ele fazia bastante esse tipo de traçado. Ele também gostava muito de introduzir espelhos d'água. Os espelhos d'água do Burle Marx
eu não considero tão bons do ponto de vista da sustentabilidade, apesar de que a maioria, ou ele botava peixe ou botava sapo, tá? Eu não sei se ele botava ou se o sapo aparecia e o pessoal gostava, porque peixe é mais difícil de cuidar. Eu só sei que a praça de Casa Forte em Recife, todo ano quando eu ia, tinha que a gente sair com cuidado por onde andava, para que minha irmã não desse pulos e saísse quebrando tudo que a gente estava carregando para o ano novo. Porque tinha cada sapo desse tamanho assim, na beira da praça, perto de onde era o laguinho. Porque tinha umas Vitórias Régias enormes, né? E isso aí é chama para sapo. Então provavelmente migrou, ou não sei, não sei qual o motivo de lá ter sapo, mas lá tinha. Tem sapos gigantes, enormes, gigantescos sapos. E outra coisa que aqui, infelizmente, a projeção, mas vocês vão poder ver nos slides melhor, que eu não tenho como alcançar o data show. Aqui embaixo, perto do Museu de Arte, tem um canteiro de pedras com seixos gigantes. Então, seixo gigante também é uma característica do traçado dele. É incomum nos outros projetos você ver seixo gigante. Ele também gostava muito de fazer esculturas de pedra, simplesmente volumes prismáticos com diversos níveis e relevos, e gostava de colocar plantas suspensas aqui. Eu quero deduzir, acreditar, que quando o Guilherme Marques fez esse jardim aqui, deveriam ter bromélias penduradas aqui acima desses tocos, e o pessoal foi aos poucos arrancando e levando embora. Eu acredito que porque aqui no aterro, né, tudo aberto, qualquer um pode levar. Porque é uma característica do Guilherme Marques que a gente vai ver daqui a pouco na propriedade dele, que hoje em dia é um museu também, que é o Museu Guilherme Marques, que é a propriedade dele que está protegida, é parte da Fundação Guilherme Marques. Bom, aí aqui no Brasil a gente precisa dizer que os prédios públicos, alguns prédios, como alguns ministérios, projetos do ED, Itamaraty, Palácio da Justiça, e a gente vai verificar, nesse aqui ele tem algumas quedas d'água, poucas, a água é mais feia da água parada, tá? Normalmente o movimento que a gente vai ver são de elementos que jogam. Esse daqui não, mas que está lá no fundo, a gente tem umas estruturas suspensas que vão jogar água de cima para baixo com o espelho, mas o espelho d'água em si não tem água movimentada. Obviamente esse projeto de iluminação não é contemplado pelo Guilherme Marques, é alguém que fez futuramente. Já esse de cá, ele é um jardim, esse jardim daqui, já houve uma concorrência para restaurar esse. Eu não sei como ele é hoje em dia, mas há 7 ou 8 anos atrás, esse jardim estava todo depredado, todo devastado, não tinha mais uma alma viva aí dentro, só tinha as esculturas e o pé abalado. Então tinha sinais de que essa vegetação existiu aqui um dia. E eu fui lá para participar da concorrência, para resgatar esse projeto e recompor o projeto do Guilherme Marques. Quando eu vi a lista de concorrência e o que você tinha que fazer, eu nem quis concorrer mais, porque você tinha que participar de tanta coisa com uma verba tão baixa, que eu falei, não interessa não. E tinha que produzir, fornecer as plantas, era um negócio monstruoso. E tinha assim, uma lista, no dia que eu fui, tinha que botar, tipo assim, os dias que estavam concorrendo, né? Botar 15 pessoas comigo para poder ir lá para ver. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente falando, não, tô fora. Não sei nem terminar de explicar, não me interessa ficar aí fora. Porque eu estava cheio de projeto. No ano que eu fui participar para reformar isso aí e restaurar, eu fiz mais de 20 projetos paisagistas. Então, era muito bom, mas mais de 20 quer dizer que eu tinha mais ou menos dois projetos por mês. Eu não precisava nem ter projeto de arquitetura, só com paisagismo eu estava vendo bem. Sei porque o pessoal esqueceu os paisagistas de anos para cá. Estou com poucos, eu faço menos, bem menos do que naquela época. Esse daqui, gente, foi um projeto dele que foi marco da arquitetura moderna. Esse projeto revolucionou, porque no meio de uma avenida, de um local movimentado, numa grande sede comercial, ele pega e faz um terraço de jardim. Isso aqui, gente, é onde antigamente no Rio de Janeiro era o Ministério da Saúde e da Educação. Então ele revolucionou fazendo terraço de jardim. Isso foi um grande feito, foi uma grande ousadia para o período, e que não teve nada parecido depois que ele fez isso, né? E antes não tinha manifestação desse tipo. Então ele marcou muito presença.
Aqui já é um projeto dele dentro das propriedades do próprio Lemarx, que é um projeto de uma área residencial. Essa é a Praça da Casa Forte, gente. Aqui eu falei que tem sapos. Quando a gente está passeando, aqui é a calçada, que está na lateral, é por aqui que a gente passeia. Normalmente quando a gente está passando por aqui, aí tem essas moitas aqui que são helicônias, alpinhas, a maioria delas. Aí tem também agora não vou lembrar, quando a gente estiver na aula de noções de botânica eu vou falar o nome das plantas, que agora me deu um branco. Mas enfim, quando a gente está passando por perto dessas plantas, normalmente no meio das helicônias, sempre tem algum sapo. E aí era quando minha irmã dava o pulo, né? Porque essa área aí realmente tem sapo. E no ano novo, essa área aqui que está mais voltada para o shopping, não. Tem um shopping aqui, Shopping Plaza, fica nessa região. Pro lado de cá, tem um monte de casa, as casas nobres, os prédios nobres ficam virados para cá. E aqui tem uma igreja que fala muito sobre a história, de como começou Recife, uma guerra que houve em Recife, que deu nome para algumas regiões que tem lá. Não vem o caso agora, mas o que acontece? Essa é uma área tradicional e as famílias elas fazem barraquinhas aqui todo ano e é um local onde se comemora o Ano Novo. Depois do Bel Viagem é o principal ponto de Réveillon do Recife. E eu detesto. Super careta fica aí. Deixa eu ver. Essa aqui foi a Praça Euclides da Cunha, que tinha os motivos lá, que fala do sertanejo, né? Então ela é uma praça também que fala muito da cultura da cultura regional do pernambucano. Ela tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa história. Muito diferente do que fez o Niemeyer, e também fez uma praça. As duas principais praias de Recife ficam no local onde tem aquela história do tubarão que vocês viram lá, que vocês veem de vez em quando na televisão. Gente, as praias de Recife, elas não têm tubarão todas elas, tem só alguns pontos que tem tubarão e tem placa avisando. No dia que morreu a menininha lá, eu estava dentro da água, só que eu estava na área, segura, obedecendo o que estava escrito na placa, ela estava lá para dentro, infelizmente morreu. Eu vi a cena, eu não fui para perto para ver a perna dela, mas eu vi todo mundo lá pensando. Por que eu estou falando isso? Porque nesse local, próximo daí, é o encontro de Boa Viagem e Piedade, que são as duas principais praias de Recife. E lá, no encontro dessas duas praias, tem um parque chamado Parque Dona Lindu. O Parque Dona Lindu é um pedacinho de traseira de Recife. Vocês lembram, eu já devo ter comentado para vocês, nas aulas de plástico ou nas de paisagismo já para trás, quando eu falava do pontão, que era uma coisa estranha, no meio do Brasil, uma cidade moderna, projetada pelo Niemeyer, com toda essa coisa da curva, da pureza, né, do simbolismo que a cidade tem. O cara e me enfia um frontão romano, com aquelas coisas neoclássicas, aquele negócio tudo supercarregado, que não tem nada a ver com a história da cultura da população de Brasília. Pois bem, acharam que contratar o Niemeyer para fazer a mesma coisa em Recife. Na cidade do mamulengo, do artesanato, do frevo, do carnaval, da cultura popular, da literatura de cordel, o pernambucano festivo, colorido, carregado, cheio de cores, de formas, de misturas, de raças, de cultura negro-africana. O cara vem e introduz uma linguagem completamente europeia no meio de Recife. Bota uma bola curva, pinta de branco e faz um calçadão assim extenso e chama de praça para o pernambucano. Gente, eu fiz uma crítica muito dura, né? Porque eu acho que o que ele fez lá está horrível, enquanto a arquitetura não existe. É simplesmente que culturalmente desrespeitou muito a região. E eu assisti uma reportagem no dia que fizeram aquela parte lá, aquela praça, eu estava no Recife, né? Que foi feito, né? E aí os repórteres falam, não, porque agora inaugurou a praça, não sei o que, não sei o que. E aí passa uma senhorinha e ela pergunta assim, o que a senhora achou da praça, não sei o que a senhora acabou de passar? Aí a senhora olha para trás e faz, praça? Praça? Porque o conceito de praça para um pernambucano não é aquilo.
Praça pra gente lá tem aquelas árvores centenárias, tem um bocado de verde, tem um monte de coisa misturada, tem um monte de gente dentro, tem um monte de área para sentar, se proteger, para brincar, parquinho da criança, tem brinquedinho, tem um monte de coisa acontecendo lá. E de repente a gente passa lá no Parque da Juventude, aquela calçadão branco, com aquele negócio branco, e cadê a praça? Cadê? Ninguém sabe o que é aquilo. Mas, felizmente, estou acreditando tanto, mas da última vez que eu fui, tinha crianças brincando lá na beira da praia. Tá? Tinha até algum movimento. Mas eu imagino que se ali tivesse árvore, tivesse lugar para sentar, tivesse lugar para ficar o pipoqueiro. Porque a praça do destino é um ponto de encontro, né? Uma praça da cidade, né? Gente, praça, do ponto de vista social, toda praça deveria ser um ponto de encontro. Todo parque, toda praça deveria ser. Mas, infelizmente, nós arquitetos não nos preocupamos com a questão social. Como Niemeyer, por exemplo, se preocupa com a questão simbólica, simbolizou está valendo. E simbolizou ganhando bastante, né? Porque é muito caro. É coisa assim. Um esboço daquele, do estrutura daquele dele, custa no mínimo 6 milhões. O esboço mais barato do Niemeyer. Eu sei porque eu já tive acesso aos dados do esboço dele. Eu trabalhei com o pessoal, prestei serviço com o pessoal que fazia parte do órgão que selecionava, que controlava isso, e vazou e esqueceu dos procedimentos, dos procedimentos. Eu sei qual deles, né? Bom, sim, Sítio Guaratiba, o Parque do lá no Rio. Esse aqui, inclusive, quando eu dava aula na escola de paleologia, o professor de botânica, que não era eu, levou os alunos para visitar esse local. É bem interessante. Olha aquilo que eu falei para vocês, que ele coloca as jardineiras suspensas e coloca bromélias no topo delas, né? Isso é uma linguagem bem dele. Gente, essa questão de trabalhar o tropical e fazer essa interação que ele faz do tropical, isso é trabalhado só no nosso. Só no Brasil tem isso. Quem faz essa utilização de bromélia, alpina, helicônia e de outros laguinhos, pendura as bromélias com essas características, ou numa estrutura de concreto fazendo torres, ou fazendo elementos de pedra, quem faz isso em outro lugar está limitando a linguagem do Bolemarx. Tá? Isso é a única coisa autêntica e original brasileira que existe dentro de paisagismo. A Rosa Dias, absolutamente, ela fala, e o que ela fala no projeto dela, nos projetos dela, é uma leitura do que ela entende nas viagens que ela faz para o exterior. Então a gente vê aqui, esse outro projeto aqui, com as tais formações alternadas que eu falei. Isso aqui é lambari roxo, isso aqui é pingo douro. Aqui deve ter 2 tipos de grama de espécie diferentes, eu não faço ideia qual que é, porque a foto não dá para identificar a textura. Tá? Mas ele gosta de fazer esse tapete. Essa história também de colocar as plantas aquáticas à vista dentro do laguinho, isso é característica nossa também. De trabalhar com vegetação nas margens, usar pedras no meio disso daí. É completamente diferente do que faz na alocação de pedras de laguinho, por exemplo, de um jardim japonês e um jardim chinês. Acho que o grande diferencial é a introdução das plantas tropicais, tá? Das nativas brasileiras, trabalho dele. O Bolemarx tem uma característica que no modernismo era muito criticado e ele ousava fazer. No modernismo, gente, era proibido você ter reta e arredondar canto. Ele pega, faz um monte de reta diagonal e vai arredondando tudo quanto é canto. E isso era uma coisa única também dele, mas ele fazia com uma linguagem tão diferente, tão abstrata, que não saía esse tipo de motivo, esse tipo de leitura, né? E eles quase sempre faziam formas de muita complexidade com muito contraste. Pedra portuguesa, preta, branca, vermelha, era a característica dele também. Então, esse aqui já é uma obra de arquitetura paisagística, né? Lá no Lago do Carioca, que fica no Rio de Janeiro. Aqui já é uma visão mais aérea do mesmo Largo da Carioca. Gente, essa daqui é a propriedade que da última vez que eu
fiz a pesquisa, tenho certeza que isso aí já não deve estar mais desse jeito. Se eu não me engano, ela foi da Odete, não sei se aqui foi primeiro, se foi da Odete inteiro, ou se foi do Ralph, da dupla Christian Ralph. Um deles teve, o Ralph teve acesso a essa propriedade aqui. Não sei se ainda hoje está, não sei com quem está essa propriedade, mas tem uma história bem interessante que acontece aqui. O Bulemax briga com toda essa propriedade também, porque o Bulemax faz um projeto e esse projeto fica super reconhecido nacionalmente, talvez até mundialmente, ganha prêmios e tal. E o dono da propriedade fala, pô, eu quero fazer uma piscina, eu vou colocar uma piscina, e o cara pega e bota a piscina bem na frente do paisagismo dele. E o Bulemax fala assim, eu não digo isso não, você não vai fazer isso, vamos. Parece que o Bulemax viaja, quando o Bulemax volta, o cara já tinha feito. Aí o Bulemax vai entrar na propriedade, e para não ver, ele dá a volta de carro, dá a volta por trás da propriedade e vai para onde ele quer, sem olhar para cima da área que ele tem, essa história. Aí a gente vai assistir um vídeo que conta um pouquinho da história do Bulemax, um documentário feito sobre a vida dele. Aí o cara vai contar a história melhor do que eu. Tá, mas o que eu estou querendo dizer? Falar para vocês das relações orgânicas coloridas. Eu acho muito dizer que neste caso aqui é uma coisa tipicamente brasileira, que já viu que rolou um pouquinho disso na Inglaterra, né? E como o Bulemax foi lá para a Alemanha tem influência paisagística da Inglaterra, com toda certeza. Então, a gente pode deduzir que ele também tem resgatado em alguns momentos um pouco dessa arquitetura europeia que ele teve contato quando foi para a Alemanha, tá? Já que ele sempre foi interessado por botânica, paisagismo. Projeto do Ibirapuera, parte do centro, na zona central de São Paulo. Bom, a gente não tem assim do Ibirapuera um traço tão marcado, que a gente vai ver, porque como o traço urbano é muito grande, mas a gente vai ver novamente o traço complexo dele, com as linhas sinuosas. Vai ter um traçado não tão complexo nas outras áreas que ele fez, porque é uma área onde existe um traçado de maior responsabilidade, né? Mas é uma das áreas principais de convivência dentro do centro de São Paulo. Dentro do parque, vocês vão perceber que existem algumas áreas de convivência, outras áreas de contemplação bem simbólicas, algumas construções arquitetônicas. Vai aparecer também um totem, né, como um marco. Ele meio que vira um elemento, gente, de sinalização da cidade quando você introduz um elemento desse. Ele não é só um elemento plástico, ele também serve como referência de identificabilidade e de localização dentro da cidade. Só para desmitificar que o Bulemax não trabalhou somente no Rio de Janeiro, ele tem projetos pelo Brasil inteiro, alguns fora do Brasil. Aí eu estou mostrando para vocês o Palácio de Karnak, que fica no Piauí, que é projeto dele também. Um pouquinho menos da linguagem que ele costuma praticar, né? Não dá para a gente contar ou deduzir muita coisa, porque fazer projeto para órgão público, gente, é meio assim. Quem é que manda? Quem é que tem poder? O que ele gosta? O que ele quer? Ele vai lá, manda e você obedece. Normalmente acontece muito assim. Não tem como a gente saber se ele pôde ter a possibilidade de trabalhar como ele gostaria, ou se ele foi simplesmente induzido, compelido a trabalhar como for indicado. Outro projeto legal aqui do Bulemax é o projeto do BNDES, que é um jardim enterrado. Você vê que o prédio está lá em cima, ó, no subsolo que ele projeta o jardim. E ele produz algumas jardineiras suspensas, né, com vegetação escadente ou vegetação pendente, que vai
dar essa linguagem assim caindo. E outra coisa interessante é que depois que passa desse jardim, existe uma série de painéis lá dentro, com todo um traçado de piso, uma ornamentação que vem na sequência. Peraí, deixa eu ver se aqui encerrou mesmo. Encerrou. Espera só um tiquinho que eu vou pegar aqui mais algumas imagens que eu não sei porque não está aí no slide. Eu acho que eu fiz a atualização do arquivo e não troquei. Aí acabei faltando algumas imagens a mais. Que faltou a gente ver algumas coisinhas que são características do trabalho dele também, que além de expressar o trabalho dele como artista, também complementa o que a gente estudou sobre ele até agora, como paisagista, que são os painéis e murais que ele produz, que é um outro tipo de paisagismo que vai se misturar também com a questão das obras de arte. A gente vai fazer o seguinte: como o horário já está muito em cima para a gente terminar de ver, a gente vai encerrar isso. Aí eu passo um vídeo para vocês também sobre o documentário sobre o Burle Marx, e eu aproveito para mostrar as últimas imagens na aula que vem, tá bom? Deixa eu só fazer uma chamadinha aqui com vocês. Oi? Todas as aulas que a gente está tendo, a maior parte eu já coloquei, tá? Lá no site. O vídeo sobre o Burle Marx já tá? Não, esse não vou botar amanhã já não. Eu vou passar só no fim de semana. Mas tem da turma passada, tá? A mesma aula que eu tô dando, você pega da turma passada. Vou interromper isso aqui para não ficar isso tudo saindo aí, tá?